e contagiados com essa glória maravilhosa que está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, amados, não dá vontade de parar, só dá vontade de glorificar o nome dele. A ele toda a honra, a ele toda a glória, porque ele é digno, ele merece. E é graças a ele que nós estamos aqui nessa noite bem. É graças a ele que nós estamos aqui com saúde. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá no livro de 2 Samuel 23. Eu vou ler o 11 e o 12. Amém? Já está ali, o irmão dele já projetou lá para que todos possam ver a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Glórias a Deus. Para que os irmãos entendam um pouco o contexto desses versículos aqui, dessas passagens, aqui está se referindo aos 37 valentes de Davi, homens valentes que fizeram muita diferença no ministério do rei Davi. E a Bíblia aqui fala, então, relata desses 37, esses 3 primeiros. E dentre esses 3 primeiros está esse, o Samá. E o que me chama a atenção, que esse homem, ele sozinho, ele defendeu um campo de lentilha, diz a palavra, sozinho. Enquanto os israelitas fugiram, deixaram ele ali sozinho. E ele estava ali, posicionado, firme. E diz a palavra do Senhor que Deus operou uma grande vitória na vida desse homem. E o que o Espírito Santo me trouxe através dessa palavra no meu coração, amados, é o posicionamento. É o posicionamento. Nós, como cristãos que nós somos, nós devemos nos posicionar e defender aquilo que é nosso. Defender aquilo que Deus colocou na nossa mão, seja família, seja ministério. Mas o fato é, amados, que o Espírito Santo do Senhor diz nesta noite linda e maravilhosa para mim e para você, que nós devemos nos posicionar e lutar por aquilo que é nosso. Aleluia. Devemos lutar pela nossa família, pelo filho que não serve a Deus, talvez mulheres que o marido ainda não serve a Deus, talvez homens que servem a Deus, mas tem mulheres que ainda não servem a Deus. E o Espírito Santo do Senhor diz nessa noite: não desista, lute, seja corajoso. E uma das atitudes desse homem é o posicionamento. A segunda atitude dele, ele não desanimou. Se tem uma coisa, meus amados, que muitas vezes nos faz perder batalha, é o desânimo. Uma vez que o desânimo tomar conta de nós, do nosso corpo, é um perigo muito grande. Deixamos muitas vezes até de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Devemos ter ânimo, força, coragem e lutar. Outra atitude também, ele lutou até vencer. Amados, nós como cristãos, se nós quisermos chegar na eternidade,
Se nós quisermos alcançar o reino da glória, nós temos que perseverar. Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É até o fim, meus amados. Isso não é como uma aposentadoria que nós muitas vezes a gente espera um tempo de contribuição para que a gente possa se aposentar. 25 anos, 30 anos, e ali a gente se aposenta e está tranquilo. Mas a nossa vida é com Deus, amados. É até o nosso último fôlego de vida. Aleluia. É até o nosso último suspiro. Nós temos que perseverar, ser firmes, fortes, constantes e não desanimar. E esses homens que a Bíblia fala, no 23 ali começa, esses homens foram leais a Davi. Esses homens honravam o seu líder. E aonde eles entravam em batalha, Deus concedia a vitória. Honrar os líderes. Aleluia. Honrar os nossos líderes. Amados, e eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz, amados, porque eu me sinto muito honrado por os meus discípulos. Eles estão lá, os 4 sentados lá. Aleluia. Eu me sinto muito honrado. Eu digo assim, eu só tenho esses 2 casais aí, por enquanto, mas em nome de Jesus, na minha célula vai ter mais. Mas esses casais que estão conosco nessa caminhada, o Senhor escolheu a dedo. Aleluia. Aleluia. Eles estão conosco nas horas boas, eles estão conosco nas horas ruins. Passamos por momentos difíceis e eles estavam sempre conosco, nos honrando. Eu sou muito grato a Deus. E esses homens honravam o líder. E Deus se agrada da honra quando nós honramos os nossos líderes, quando nós honramos os nossos chefes no nosso trabalho. A honra, Deus se agrada. E as nossas batalhas, as nossas vitórias vêm muitas das vezes por nós honrarmos a nossa liderança. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui no 12, e o Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor deu um grande livramento. E muitas vezes o Senhor nos tem dado grandes livramentos através da nossa honra e através do nosso posicionamento. E eu sei aqui nesta noite, se porventura tem alguém que está passando por algum problema, alguma dificuldade, eu te digo, meu amado irmão, lute. Faça que nem esse homem corajoso aqui se posicionou no meio daquele campo, no centro. Eu te digo para ti nessa noite, se você tem algum problema, te posiciona no centro daquele problema, porque quando você está no centro, a tua visão é ampla. Quando você está no centro, você está no controle da situação. Você consegue ver de onde veio o teu inimigo. Aleluia. Eu imagino, no meu pensamento, que esse homem ele se posicionou no centro daquele campo, com aquela atitude que ele teve, e Deus operou o grande milagre, a grande vitória na vida dele. Enquanto os outros fugiram, enquanto os outros se acovardaram, aquele homem se manteve firme, com um propósito: defender o que era dele, defender o que era do rei, do Senhor, aquele que ele servia, aquele homem, pela lealdade. E nós devemos ser assim, meus amados, defender o nosso ministério também, amados, o ministério, ser unido num só propósito, e Deus ordena a bênção. Eu estava observando essa semana lá na firma que eu trabalho, e eu acredito que todas as firmas têm uma plaquinha,
E ali, naquela plaquinha ali está escrito, né, o que afirma, quais os propósitos da firma, o que ela defende. E se a gente não se encaixar no perfil, naquele perfil, certamente o funcionário não fica, né? E o ministério de Deus, a obra do Senhor é assim. A obra do Senhor é assim. Tudo aquilo que for fora da palavra, tudo aquilo que não condiz com a palavra, tudo aquilo que nós estivermos fazendo que está fora da palavra, o Senhor não se agrada. Aleluia. O Senhor não se agrada. Por isso que nós devemos, todos os dias, procurar sermos melhores. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas nós devemos buscar todo dia a santidade, a busca da santidade. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor colocou essa palavra nesta noite, para que hoje, aqui nesse lugar, Deus levante valentes, como esses valentes de Davi. Que Deus aqui nesse lugar levante homens e mulheres guerreiras, como muitas mulheres da Bíblia, né, que falam ali em Débora, Ana, né, Esther. Nesta noite Deus está chamando esses homens e essas mulheres para se posicionar, aleluia, para ser guerreiros e guerreiras, defendendo a tua causa. Cada um sabe do seu problema, cada um sabe da sua luta, porque nós passamos por lutas. Jesus nos advertiu disso, que não seria fácil, que nós no mundo teríamos aflição, mas que nós iríamos vencer, aleluia, e estamos vencendo no nome dele. Então hoje o Senhor aqui chama homens e mulheres, convoca homens e mulheres, guerreiros, para se colocar na brecha, para defender a tua casa, para defender a tua família. Eu não sei o que cada um precisa nessa noite, mas Deus sabe. Eu tenho a certeza e a convicção que desde o começo do culto ali nos louvores, Deus já começou a falar. Deus já começou a falar individualmente com cada um dos irmãos que entraram por aquela porta. Porque Jesus está na casa, o Senhor está aqui. Talvez você lute por uma enfermidade, eu não sei, mas te posicione. Busque o Senhor. Dobra teus joelhos em oração, porque a oração é uma batalha também. A oração é uma batalha, meus amados. É um campo de batalha. Quando nós dobramos os nossos joelhos lá no nosso secreto, há uma batalha muito grande no mundo espiritual. Por isso, amados, que quando nós somos intercessores pelo ministério, quando nós somos intercessores por famílias, por alguém que está precisando de oração, há uma batalha muito grande no mundo espiritual, e muitas das vezes nós sofremos ataques espirituais. Por isso a importância de nós vigiarmos e orarmos. Nós que estamos, como diz o meu irmão Adalto, né, na linha de frente, né, irmão Adalto? É muito importante que nós estejamos sempre na defensiva, amados, porque os ataques vêm. Os ataques vêm. Eu acredito que não é só comigo que se levanta às vezes, e eu sei perfeitamente que é ataque. E eu estou muito feliz porque sábado era o nosso culto de consagração, sábado passado aqui, e foi maravilhoso como o Senhor operou aqui nesse lugar. Foi tremendo o que Deus fez aqui. Aleluia. E eu pedi para Deus, foi falado sobre os dons do Espírito Santo. Naquele dia eu pedi para que Deus me aperfeiçoasse um dom que há muito tempo eu vinha buscando.
E o Senhor me deu de presente esse dom. Aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amados. A palavra do Senhor diz que nós temos que pedir com fé e Ele nos atende. É só pedir com fé, amados. Nos colocar na presença dEle e pedir com fé. E Ele nos atende. E eu vejo que tem acontecido tantas coisas maravilhosas através da nossa busca aqui nessa congregação, amados. Então, eu peço para cada um que se posicione, meus queridos. Tome posse daquilo que é teu por direito. Tome posse que aquilo que Deus te deu, ninguém toma. Se foi Deus que te deu, ninguém toma. Lute, lute, lute sem cansar, não desista, que a vitória está mais próxima do que tu imagina, meu querido. Aleluia, aleluia. Eu sei que se cada um que está aqui nessa noite, muitos que estão aqui nessa noite, é resultado de oração de alguém. Muitos que estão aqui é resultado de oração de um pai, de uma mãe, de um irmão. Eu sou resultado da oração da minha mãe, que orou 20 anos por mim. 20 anos orou. E para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui desta minha maneira simples, mas Deus tem me usado. Aleluia. Porque Deus se agrada dos humildes. Aleluia. Deus não se agrada dos soberbos. Aleluia. E eu vejo que Deus tem levantado aqui nessa congregação. Deus tem enviado aqui nesse lugar homens e mulheres. Que a gente sabe que foi Deus que enviou. Aleluia. A gente não tem quase pregador de fora, porque Deus tem usado da casa, e o pastor sempre diz, que Ele dá prioridade para os da casa, porque Ele vê Deus na vida desses homens, dessas mulheres que estão aqui. Aleluia. A gente vê esses obreiros maravilhosos que Deus colocou aqui. Aleluia. Os levitas, que Deus chamou para fazer a diferença aqui. Aleluia. A gente vê como Deus tem agido, tem trabalhado na vida deles, tem aperfeiçoado. Aleluia. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso. E sei que o Senhor vai levantar mais pessoas ainda, mais trabalhadores ainda, porque a seara é grande, diz a palavra, e os ceifeiros são poucos. Mas eu sou grato a Deus por cada irmão e cada irmã que Deus colocou aqui para congregar com nós, para nós somar as nossas forças juntos, em unidade. E a palavra do Senhor diz que aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E se o Senhor tem ordenado bênção sobre esse lugar, é através da nossa unidade. Então, que nós venhamos buscar cada dia a Deus, mantendo essa unidade. Porque, amados, é maravilhoso quando nós nos reunimos aqui no culto de consagração. Parece que todos estão ali, num só pensamento, amados. Só quem estava aqui, quem vem, sabe como Deus trabalha, amados. Como Deus dá palavra, como Deus fala. E é a unidade. É a unidade. Não tem... É a unidade, é a busca, é a oração. E é maravilhoso. É maravilhoso, amados. Eu até lanço o convite, amados. Venha no culto de consagração, que você nunca mais vai querer perder, porque é maravilhoso. Aqui a gente sai renovado daqui. A gente é um renovo diferente. É algo que não tem como explicar. É um culto, é uma vez só por mês. Mas aqui a gente sai abastecido, renovado. A nossa bateria é carregada para todo mês. O Senhor nos dá palavra, o Senhor dá direção para a igreja. É maravilhoso, amados. Só quem está aqui sabe como é bom. Amados, então a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, amados, é encorajar a igreja para que nós venhamos nos posicionar buscando a Deus, buscando, orando, jejuando,
E as nossas batalhas, Deus vai nos dar vitória. Aleluia. Deus vai nos conceder grande vitória, grandes livramentos, através do posicionamento das mãos. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. O que passar nisso já é coisa minha, meus amados. Eu entrego o microfone para o irmão Adalto. Talvez, se o irmão queira concluir, pode ficar à vontade, meu querido. Posso? Amados, eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia.